Então, mecânica dos fluidos, sou o professor Rodolfo, da Coordenação de Engenharia Civil, Campus Aracaju. Propriedades dos fluidos. Então, começando primeiro a falar sobre dimensões, homogeneidade dimensional e unidades. Para entender e resolver um problema da mecânica dos fluidos, é necessário descrever certas características de forma qualitativa e quantitativa. O aspecto qualitativo serve para identificar o tipo da característica, enquanto o quantitativo fornece uma medida numérica. Então, exemplos: 5 metros, 60 segundos, 10 quilos. As dimensões básicas são o comprimento, o tempo e a massa. Todas as equações teóricas são dimensionalmente homogêneas. Então, por exemplo, eu tenho aqui o volume, área da base multiplicado por altura. O volume é um comprimento ao cubo, a área da base é comprimento ao quadrado e a altura é comprimento. Comprimento ao quadrado vezes comprimento, comprimento ao cubo. Velocidade, distância dividido por tempo. Unidade de velocidade, comprimento por tempo. Unidade de distância é comprimento, unidade de tempo é tempo, não tem discussão. Então, as equações, além das dimensões serem iguais, as unidades também devem ser iguais. Então, por exemplo, calcule a soma do volume de dois recipientes, considerando que os volumes são iguais a 100 litros e 2 metros cúbicos, respectivamente. Então, não tem como eu somar 100 e 2, não vai dar 102 litros, nem tampouco 102 metros cúbicos. Ou eu transformo os 100 litros em metro cúbico, ou eu transformo os 2 metros cúbicos em litros, para poder fazer a soma. As duas unidades são de volume, mas são unidades diferentes. Os sistemas de unidades mais utilizados na engenharia são o sistema internacional e o sistema britânico. Aqui a gente deve eventualmente trabalhar com os dois, e aí a gente deve utilizar uma tabelinha para fazer a conversão de um sistema para o outro. Tal qual esse daqui, por exemplo, que diz aí que 1 newton é igual a 0,2248 libras, por exemplo. Então, exemplo de aplicação: calcular o valor da área do retângulo abaixo em centímetro quadrado e polegada quadrada. O retângulo tem dimensões de 10 cm por 8 polegadas. Então aqui eu tenho a tabelinha dos fatores de conversão, tanto de comprimento como de área. Então eu posso começar transformando 8 polegadas em centímetro. Então aqui eu tenho que 1 polegada é igual a 2,54 centímetros. Então 8 polegadas é igual a 20,32 centímetros. A área, então, 10 cm por 20,32, a área é 203,2 centímetros quadrados. Poderia ainda, já que foi pedido para calcular em centímetro quadrado e polegada quadrada, converter o centímetro quadrado direto aqui para polegada quadrada. Então aqui eu tenho o fator de conversão de área, que diz que 1 centímetro quadrado é igual a 0,155 polegadas quadradas. Então a área fica igual a 31,496 polegada quadrada. Então, alternativamente, eu poderia transformar os 10 centímetros em polegada. Então, eu tenho aqui que 1 centímetro é igual a 0,3937 polegadas. 10 centímetros é igual, então, a 3,937 polegadas. A área ficaria igual, então, 8 vezes 3,937, que é igual a 31,496 polegadas, que foi exatamente o valor que a gente encontrou. E do mesmo jeito que eu fiz transformando o centímetro quadrado em polegada quadrada, eu poderia agora transformar polegada quadrada em centímetro quadrado, já que aqui diz que 1 polegada quadrada é igual a 6,452 centímetros quadrados. Daria então 203,2. Bom, massa específica e peso específico. A massa específica de uma substância é a razão entre a massa de uma quantidade da substância e o volume correspondente. Então, massa específica, massa por volume. Peso específico é a razão entre o peso e o volume. Como o peso é igual ao produto da massa pela gravidade, a gente pode dizer também que o peso específico é igual à massa específica multiplicado pela gravidade. E outra propriedade importante, que a gente vai utilizar bastante, é a densidade relativa. A densidade relativa de determinado fluido é dada pela razão entre a sua densidade e a densidade da água. A água vai ser o parâmetro para a gente em muitas coisas que a gente vai trabalhar aqui. Então, a densidade relativa é a massa específica do fluido dividido aí pela massa específica da água. A gente vai considerar que a massa específica da água em todos os nossos problemas é igual a 1.000 kg por metro cúbico. A não ser que seja dito o contrário, esse vai ser o valor que vai ser adotado. E a gravidade também em todos os problemas
a não ser que seja dito o contrário também. Gravidade de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Eventualmente, alguns problemas devem trazer só o conceito de densidade, e aí alguns autores denominam densidade como massa específica e outros chamam densidade a densidade relativa. Para a gente saber qual que a gente está se referindo, basta ver aqui que a unidade de densidade é a unidade de massa por unidade de volume, como aqui, por exemplo, né, quilo por metro cúbico, e a unidade de densidade relativa é adimensional, já que é uma densidade pela outra. Então, exemplo de aplicação, um reservatório contém 640 ml de líquido que pesa 8 newtons, determinar o peso específico, a massa específica e a densidade relativa deste líquido. Então, aqui são as equações que a gente já viu. O volume, 640 ml, é 0,64 litros. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, o volume 0,64 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. O peso que foi dado, 8 newtons. Eu tenho agora que o peso específico é o peso dividido pelo volume. Então, substituindo os valores que a gente já calculou, a gente tem que o peso específico 12.500 newton por metro cúbico. Como o peso específico é a massa específica dividido por gravidade, a gente pode substituir o valor do peso específico e da gravidade. Então, a massa específica fica igual a 1.234,21 kg por metro cúbico. Densidade relativa, massa específica do fluido, dividido pela massa específica da água. Então, a densidade relativa fica igual a 1,274. Outra propriedade também que eventualmente a gente vai fazer referência é a viscosidade, que é a propriedade que descreve a fluidez de substâncias, como por exemplo aqui eu tenho esse óleo, um mais viscoso do que o outro, notadamente. A viscosidade dinâmica representa a força por unidade de área necessária ao arrastamento de uma camada de um fluido em relação a outra camada do mesmo fluido. Então, por exemplo, considere aqui que eu tenho essas duas placas, inicialmente ambas paradas, né? E entre elas eu tenho uma camada de fluido. Se a gente manter, né, a placa de baixo com velocidade nula e aplicar uma velocidade na placa de cima, o que vai acontecer é que a camada de fluido mais próxima da placa inferior vai ter uma velocidade baixa, tendendo a zero, né, exatamente na superfície, enquanto que lá em cima, onde eu tenho outra placa agora se movimentando, o fluido vai tender a se movimentar em uma mesma velocidade. Para quem já passou por isostática, está vendo que o efeito aqui é bem parecido com o efeito do cisalhamento. Eu tenho uma camada deslizando em torno da outra, então por conta disso a gente vai ter a geração aí de uma tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento é igual aí a viscosidade multiplicada pela derivada da velocidade em função da altura. Quanto maior a viscosidade, obviamente vai ser maior o cisalhamento, e quanto maior a velocidade também, maior o cisalhamento. A viscosidade é a medida de resistência do movimento, já falei isso. Eventualmente, a viscosidade dinâmica é associada à massa específica, resultando na viscosidade cinemática. Daí a gente tem essa equação agora. Só a termo de curiosidade, os óleos lubrificantes dos veículos, né, motocicletas e carros, eventualmente o óleo tem que ser trocado. Todos eles têm uma denominação. Esse daqui, por exemplo, 20W50, esse 5W30, 5W40. Esses números aqui indicam a viscosidade do óleo, se ele é mais ou menos viscoso. Tem dois valores porque a viscosidade varia de acordo com a temperatura. É isso.